Muito bem. E nessa quaresma, neste tempo tão propício, a igreja ela vai celebrar um grande santo, né? Patrono universal da igreja, no dia 19 de março. Inclusive nós aqui da FM Dom Bosco estamos fazendo um itinerário para preparar, para celebrar bem esse dia tão especial. Todos os dias, 5h45 da manhã, 9 horas da noite, vai ao ar, né, a oração em preparação para o dia de São José. Por que celebrar São José? Qual a importância dessa solenidade? Pois é, então vejam só, quando Deus faz o pedido à Virgem Maria, ele sabia que ela precisava ser defendida e ela precisava constituir uma família para resgatar a antiga família. Ela é a nova Eva. E é interessante que Jesus se coloca como, não é, o novo Adão. Essa que é a grande graça. Então, qual o resultado? Era preciso restaurar a família anterior, não pelos laços que deu tudo errado ali, como Deus desejava que fosse diferente, a gente sabe disso, pelos primeiros capítulos do livro do Gênesis, mas agora uma nova família. E como Deus colocou um guardião no paraíso, ou seja, esse guardião inegavelmente é São José. Foi ele que, entrando mudo e saindo calado, não é, da Sagrada Escritura, ele não diz uma palavra, ele tudo realizou. No momento em que, né, o anjo lhe aparece em sonho e pede para que ele possa assumir a família, ele assuma, não questiona, não pergunta, porque era um homem de fé, nos ensinando a entender o que Deus pede a nós para que nós possamos realizar. Não ficou questionando, não ficou será que é, será que não é, como as pessoas ficam se perguntando tanto que não vão para frente. Então ele ouve e vai, simplesmente vai. Depois, guardião, quando não havia lugar para eles, ele não tem dúvida, encontrou a possibilidade. É o homem que busca não problema, mas ele busca a resolução. Encontrou um lugar, era um estábulo, as portas se fecharam, não tem problema. O Filho de Deus vai nascer e vê a graça. Depois, por que São José? O homem precisava estar presente, porque quando nascia um filho, não é? A primeira coisa que um pai fazia depois do nascimento, depois que a criança era lavada numa salmoura, não é? A mãe já tinha estado ali com a criança, então ele entra enquanto a criança está tranquila e o silêncio se dá para dizer na orelha esquerda da criança a primeira palavra que uma criança devia ouvir nesse mundo. Então o pai entra, São José entrou representando o Pai do céu e aqui, né, em Conchas, disse a primeira palavra que Jesus precisava ouvir, Adonai, ou seja, diz, né, o nome do Senhor. E no ouvido, isso foi no ouvido esquerdo, no ouvido direito, São José, assumindo essa paternidade, ele que era pai adotivo, vai para a orelha direita e diz Michael, ou seja, Miguel, para dizer do nome daquele que protege o povo de Deus. Então, ele desde o início esteve ali presente na vida da Sagrada Família. Esse é um ponto. Na hora em que Herodes, um tirano, um homem sanguinário, um homem doente pelo poder, uma figura que representa naquele instante a maldade, a serpente, não é? Verdadeiramente alguém que representa pelo seu comportamento, pelo mal que fez a tantas pessoas, não é? A tirania chegada ao máximo. Esse homem que representa o mal, quer matar Jesus, ele foge. É um homem que sabe entender, ler a história e perceber que os tiranos desejam matar a verdade, desejam matar a vida. Ele foge com a Virgem Maria para o Egito. E o anjo outra vez aparece, volte, o tirano morreu. Ou seja, depois que Herodes morre, ele volta e vai começar uma história. E ele deixa a sua cidade, vai para Nazaré, a cidade da Virgem Maria, para ali ver dentro de sua casa o próprio Filho de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, por que celebrar São José? Perguntou o Padre Magno. Por um motivo muito simples. Ora, quem mais conheceu Jesus senão a Virgem Maria e São José? Vivendo naquela casa. A casa de José e Maria era um sacrário, porque Deus estava lá.
Aquele que nós buscamos nos sacrários das igrejas estava ali presente. Ele viu. Ninguém ouviu as palavras que Jesus disse, não é? Quando criança, quando adolescente, quando adulto. Ninguém foi capaz de transmitir uma profissão para Jesus, senão São José. Ninguém foi capaz de receber também tamanha graça, afinal de contas, ele aceitou cuidar de Jesus durante todo esse tempo. E o exemplo de sua humildade cerca o nosso coração, porque fez tudo o que tinha que fazer e depois ele simplesmente, né, parte e não deixa nenhum rastro, absolutamente nada, lembrando para nós que tudo deve ser serviço. E ele era de tal modo equilibrado que ali, a Sagrada Escritura, o nome que ele recebe é o homem justo. Ou seja, ele pratica a justiça de Deus. Justo, né? Porque era um homem equilibrado, é justo. Justo como uma roupa deve cair justa numa pessoa. Ou seja, ele apresenta toda a beleza de Deus através do seu comportamento. Porque, não é? Quem não quer fica dando milhões de razões para explicar esse não querer. Mas quem quer, cala e faz o que deve ser feito. Simplesmente, esse é São José. Está aí, merecer pela sua santidade, não é? Por ter acompanhado Jesus e porque Jesus o acompanhou na hora da morte, né? Receber também todo o nosso querer, né? Toda a nossa veneração. Porque se Deus o escolheu, é porque ele merece, não é, toda a nossa admiração. Portanto, viva São José, já antecipamos esse viva e que no dia 19 todos nós possamos celebrar aquele que é padroeiro do Ceará, aquele que é padroeiro, não é, da catedral, aquele que é padroeiro da nossa arquidiocese, aquele que é padroeiro do nosso seminário, aquele que é padroeiro da casa onde eu moro, aquele que é padroeiro do seminário propedêutico. Bom, vocês não querem que eu continue não, né? Padroeiro também, né, da nossa vida. Então, viva São José, padroeiro da Igreja Universal. E viva São José,